Não, é sério. Eu ainda não sei o que e como eu vou falar sobre esse livro. Eu ainda estou pensando. Mas eu prometo que vai ser curto, hein? Dessa vez o vídeo vai ser curto. Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. Mas hoje, pela segunda vez, eu trago, um autor que já foi abordado aqui antes. No caso, no nosso primeiro vídeo do canal, ainda no ano passado. Um vídeo que, eu sempre digo, eu tenho vergonha de ter publicado, mas que foi o nosso primeiro contato e, portanto, é um vídeo ainda importante para mim. Muito bem, estou falando de José Luís Peixoto, um dos maiores nomes da literatura contemporânea de Portugal e mundial, o mais jovem vencedor do prêmio José Saramago. José Saramago, você sabe, prêmio Nobel de Literatura, e, por enquanto, o único a ganhá-lo utilizando-se da língua portuguesa. Então, um grande nome também. Aliás, José Saramago é uma das maiores referências, se não for a maior, para o José Luís Peixoto. E, no ano passado, eu trouxe aqui 2 livros, os 2 primeiros livros publicados pelo José Luís Peixoto. O primeiro, Morreste-me, um livro escrito em prosa, que é um relato autobiográfico, mas que ao mesmo tempo é literário, então tem muitas metáforas, muitas reflexões, de um filho sobre o luto pelo pai que acabou de falecer. Um livro muito bonito, muito pungente, que eu recomendo bastante. Muitos críticos o têm como a obra-prima do José Luís Peixoto. Mas é preciso ressaltar que esse livro aqui, ele é um relato. Ele não é um romance como algumas pessoas pontuam por aí. O segundo livro que eu abordei no mesmo vídeo foi A Criança em Ruínas, um livro de poemas, um livro de poesia, e que foi o segundo livro publicado pelo Peixoto. Morreste-me foi o primeiro, A Criança em Ruínas foi o segundo. Eu vou deixar o link aqui no card para você ver as minhas pontuações sobre ambos os livros. Mas hoje eu venho aqui para tratar do terceiro livro publicado por José Luís Peixoto, e este sim é o seu primeiro romance. Estou falando de Nenhum Olhar. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que esse livro foi um presente de uma amiga que trabalhava comigo. Muito obrigado, Cida. Na verdade, o nome dela é Aparecida, hein? Pois bem, e sobre o que trata então Nenhum Olhar, o primeiro romance de José Luís Peixoto? Bem, aqui eu devo dizer que é um livro muito estranho, muito curioso, que aparenta ser simples, mas que é extremamente complexo, cheio de referências, uma linguagem inovadora e que é um livro enigmático. Bem, por quê? Qual que é a história? Eu devo dizer que não existe uma história. Existem várias histórias. E que eu já disse que esse é um livro cheio de referências. No caso, as referências aqui são bíblicas. Todos os personagens têm nomes de personagens bíblicos. E ainda nós temos algumas situações que nos remetem a situações que acontecem em algumas das histórias da Bíblia. Bem, sobre a estrutura do livro. Ele é dividido em 2 partes. Livro 1 e livro 2. O que nos faz referência ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. E quem são os personagens principais? Eu devo dizer que, na minha interpretação, não existe personagem principal. Ou, se existir, o personagem principal é a própria vila em que acontecem as coisas aqui. Nós temos uma vila rural que se passa em Portugal, embora ela seja meio mítica. Alguns críticos apontam que, na verdade, é uma transfiguração de Galveias, a terra natal do José Luís Peixoto, porque sempre que ele pode, ele escreve nos seus livros sobre a sua cidade, Galveias. Aliás, ele tem um livro chamado Galveias, e eu tenho esse livro. Uma hora eu vou trazer aqui também, aguarde. Muito bem, então nós temos uma vila rural, em que é muito pacata, as coisas se repetem muito, e nós temos alguns personagens que se entrelaçam, todos se conhecem, e são eles. José que faz referência a José, pai de Jesus. José que é casado com uma mulher chamada Maria, Maria que faz referência à mãe de Jesus. Nós temos 2 irmãos que são siameses, eles são grudados pelo dedo, que são Moisés e Elias, que são nomes de profetas bíblicos. Nós temos um idoso de mais de 150 anos chamado Gabriel. Nós temos um trabalhador chamado Rafael,
Gabriel e Rafael, você sabe, são nomes de anjos. E outra coisa, eu acabei de mencionar aqui que o Gabriel tem mais de 150 anos. Então, uma outra coisa que torna este livro estranho é que o gênero dele é o realismo fantástico. Para quem não sabe, resumidamente, o realismo fantástico é um livro em que há situações comuns, reais, mas que aparece, vez ou outra, um personagem mítico, um personagem fantástico, surreal, que pode servir como um personagem mesmo, mas que também pode servir como metáfora. Nós temos aqui também um gigante, e ele é gigante mesmo. Nós temos também o diabo, o personagem diabo. Então você percebe várias referências que nós temos aqui. Aliás, outras referências que nós temos da Bíblia é que vários dos relacionamentos entre José e a sua mulher Maria acontece no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, você sabe, é onde se passa momentos importantes da vida de Jesus, onde ele toma algumas decisões, e é lá que nós temos alguns acontecimentos. Nós também temos igreja, bar, aliás, bar do Judas, Judas que lembra Judas, o personagem bíblico. Então você percebe aqui já toda a complexidade do livro, que faz essas referências que não é obrigatório que você saiba quem é quem na Bíblia, mas que se você souber, amplia o seu repertório e a sua margem de interpretação. Bem, esses são apenas alguns dos personagens. Existem outros que eu ainda vou comentar. Porque, como eu disse, são várias histórias. O livro é dividido em duas partes. Livro 1 e livro 2. O que nos remete ao Velho e ao Novo Testamento. Mas eu devo dizer que o José Luiz Peixoto, ele pega essas referências bíblicas e transforma tudo de uma maneira muito trágica. Os personagens são todos muito trágicos, muito tristes. É um dos livros mais tristes que eu já li na vida. E que, diferente da Bíblia, que existe uma transcendência, existe uma coisa melhor do outro lado, aqui não. Aqui tudo é finito, tudo é precário, tudo é materialista. Então, esse próprio nome, né? Livro 1 e livro 2, é como se não existisse um novo. As coisas vão se repetindo ciclicamente. E que coisas são essas? Agora que eu vou começar a história. Quer dizer, começar a contar um pouco sobre cada uma das histórias. Então nós temos um personagem chamado José, que algumas pessoas podem ter como o personagem principal do livro, porque ele é a primeira pessoa de uma geração de família que vai ter duas gerações, que vai passar do livro 1 ao livro 2. José é um trabalhador comum, ele cuida de ovelhas, o que nos lembra a profissão dos antigos e a própria profissão de pastor, que é muito comum durante a Bíblia. Ele vai lá no bar do Judas, que também já é um nome curioso, onde o Judas que traiu Jesus. E existe lá a figura do diabo. Esse personagem, eu arrepiei agora aqui. Toda vez que esse personagem aparece, ele aparece sorrindo. Chega a ser é irônico, é triste, é malvado. Toda vez que ele aparece rindo. E ele chega tentando as pessoas. Mas não é uma figura assim, diabólica, com chifre. Não. Ele tem cabelo, ele usa chapéu, ele usa roupa. Aliás, ele é o único personagem de todo romance que usa roupas limpas. E isso já propõe algumas reflexões. Ele sempre aparece com copos de vinho e ele sempre chega tentando as pessoas. Então o José ele gosta de uma mulher chamada Maria, que trabalha na casa dos ricos, e é só mencionado isso, a casa dos ricos. E aí o José gosta dela, e essa mulher ela é violentada todo dia. Violentada sexualmente, ela é abusada, ela é estuprada todo dia pelo gigante, que é um homem gigante. E o José gosta dela, o José quer casar com ela. Todo mundo sabe que ela é abusada, todo mundo da cidade, porque todo mundo ali se conhece. E aí o diabo chega sorrindo e fala: cadê tua mulher, hein? O gigante diz que conhece mais ela do que você. O gigante está com ela nesse momento. Você está duvidando? Vai lá ver. Isso causa uma angústia muito grande no personagem, porque ele tem vontade, mas ao mesmo tempo ele tem medo. E na verdade, no fundo, ele sabe que é verdade. Ele sabe que ela é abusada. E o gigante todo dia está lá, abusando da mulher. Eu disse que esse livro ele é tristíssimo. Ele é muito sufocante. Acontece que o José, já casado com Maria, já tendo uma relação com Maria, embora uma relação muito estranha, porque os personagens, eles não dialogam direito. Eles quase não se falam. E quando se falam, é de uma maneira estranha, confusa, simbólica. Aliás, eu devo dizer aqui que, sobre a estrutura do texto, ele é um texto polifônico. Já mencionei aqui o que é polifonia
no vídeo que eu fiz sobre Mário Vargas Llosa, o Pantaleão e as Visitadoras. Polifonia significa várias vozes. Então, cada capítulo é narrado por uma pessoa diferente. E nós temos vários personagens. Então, nós temos várias visões sobre o mesmo tema, sobre a mesma situação. Tem até uma situação que é engraçada, que tem 3 pessoas, uma do lado da outra. E aí os capítulos vão se revezando o que um está pensando, o que o outro está pensando. E ao mesmo tempo é curioso que, embora sejam narrações diferentes, de pessoas diferentes, muitas vezes elas têm pensamentos iguais, com as mesmas palavras, inclusive. E aí você deve se pensar, mas como assim? Se as pessoas têm pensamentos únicos, como é que elas pensam a mesma coisa? Porque no romance acontece disso. O filho tem o mesmo pensamento que o pai 30 anos depois, o mesmo medo, a mesma dúvida. E aí você pode pensar numa questão cíclica, que pode ser até filosófica, se a gente pensar, por exemplo, no Friedrich Nietzsche, que já tem um vídeo sobre o Nietzsche aqui, que ele tem um conceito chamado eterno retorno, em que ele propõe uma reflexão de que a vida se repete em algum lugar no tempo e espaço, da mesma maneira, da mesma forma. A gente também pode pensar na questão religiosa, na questão do karma, que é uma questão oriental, que enquanto você não resolve um conflito, ele vai se repetindo geração após geração. E é o que acontece nesse livro aqui. Já falei que o José Luiz Peixoto ele flerta com várias referências. Então, acontece de o José, já casado com a Maria, um dia ele encara o gigante. Ele chama o gigante para a briga. Mas, como eu disse, esse é um livro em que as pessoas sofrem injustiças, muitas injustiças. E as pessoas têm destinos trágicos. E o José, ele já tinha um filho, e ele começa a pensar, e se esse filho não é meu? Olha a dúvida plantada pelo diabo. O diabo que pode ser um personagem físico, mas que também pode ser simplesmente a figura da dúvida. E se esse filho não for meu, já que o gigante sempre abusou da minha mulher e eu nunca fiz nada? Então ele chama o gigante para briga e ele leva uma surra. E no outro dia ele leva outra surra. E no outro dia ele chega e pega o gigante em cima da mulher dele. E pela primeira vez, veja vocês, pela primeira vez o olhar dele se cruza com o dela. Que coisa estranha. Eles são casados, eles nunca se olharam olho no olho. Mas eles se gostavam. O que faz a gente pensar também que, às vezes, a gente acaba gostando do outro por uma ilusão. Ou a gente gosta só por um ângulo. Os olhares nunca tinham se batido. Mesmo assim, um gostava do outro. A mulher era violentada, a mulher sofria, e ela não falava nada pro marido. Porque ela sabia também que o marido era mais fraco. E se ele fosse brigar, ele ia apanhar, ele ia perder. Veja que sentimentos complexos. Meus amigos. E aí acontecem algumas coisas que eu não vou revelar tudo, mas eu disse que o livro é dividido em 2 partes e que são 2 gerações da mesma família, a família de José. Então, de alguma maneira, não vou falar como, o José pai acaba morrendo. E é uma morte muito triste, muito trágica, muito pungente, muito reflexiva também. Mas ele deixa o seu filho, José, mesmo nome. Então você perceba a repetição cíclica. Esse José, filho, que vai ser o protagonista da segunda história, 30 anos depois, ele também é pastor. Ele tem dúvidas semelhantes às do pai, que daqui a pouco eu comento. Mas, ainda no primeiro livro, nós temos outros personagens. Entre eles, os gêmeos siameses, que são presos pelo dedo. Moisés e Elias, nomes de profetas. E, veja vocês, é uma existência trágica. De novo essa moto. É uma existência trágica, porque você tem 2 pessoas que são presas pelo dedo. Mas, vejam vocês também, com 70 anos de idade, um dos gêmeos se apaixona por a cozinheira da casa dos ricos. E acaba se casando com ela. E eles têm uma filha. Mas depois, não vou revelar o que acontece, acontece uma coisa trágica. Mas também, toda vez que acontece uma coisa trágica, acontece uns relatos muito bonitos, muito reflexivos. Depois eu vou fazer leitura de alguns trechos e vocês verão. Mas essa filha vai ser uma das personagens que vai passar para a segunda parte do livro, para o livro 2. Existem outros personagens também que continuam. O diabo continua. Aliás, eu devo dizer que teve casamento de José e Maria, teve casamento dos gêmeos. Na verdade, só um dos gêmeos que casou, né? O outro só estava grudado do lado. Com a cozinheira. E sabe quem casa? O diabo. Veja vocês. O diabo fica tentando as pessoas e é o diabo que casa as pessoas.
Bom, aí você deve pensar, por que será que ele casa então? Será que é justamente para causar discórdia? Fica aí a reflexão. E é muito interessante essa questão da figura do diabo, esse personagem curioso, instigante, que está sempre sorrindo, está sempre com as roupas limpas, porque essas são características que o diferenciam das outras pessoas da vila. Porque as outras pessoas estão sempre sujas. E a sujeira pode significar uma corrupção. Não que elas sejam corruptas, mas que elas sejam corrompidas. Corrompidas, inclusive, pelo próprio diabo, que tem uma boa aparência, que está sempre bem vestido. Por isso, talvez ele consiga manipular melhor os outros. Ele mente, as pessoas acreditam, ele persuade, ele planta a semente da dúvida e tira sarro, está sempre sorrindo. E essa questão do sorriso também é interessante porque os outros personagens na história quase não sorriem. Tem uma passagem que é dito que um personagem estava muito feliz de estar ao lado do outro. E esse personagem quase sorriu. Quase. Não chegou lá. Por que não? O que é o sorriso? A gente pode pensar em várias reflexões aqui. Por que, que a pessoa feliz não sorriu? Talvez o sorriso esteja além da felicidade. É preciso algo a mais para se chegar ao sorriso. Talvez a felicidade não baste. Ou talvez o sorriso seja desnecessário. Quantas vezes alguém, ou mesmo nós, estamos felizes, mas não sorrimos? Estamos tristes? Não. Precisamos demonstrar esse sorriso? Também não. Por que, que nós precisamos demonstrar? Mostrar para o outro. Não podemos estar contentes por dentro. É uma reflexão. Existe um outro personagem que, na verdade, é um objeto. Ele é uma arca. Uma arca que existe na casa dos ricos. Só lá. E aí você deve pensar, por que será que só na casa dos ricos que existe uma arca? E uma arca que fala. A mulher de José adorava ficar escutando a voz que saía de dentro da arca. Uma voz que sempre fazia reflexões. Reflexões muito interessantes. Depois eu vou ler algumas das reflexões aqui. Mas o que seria essa arca? Então, de novo, você tem o elemento mágico. O diabo, o gigante, a arca que fala, os gêmeos grudados. Essa arca também vai passar para a próxima geração. E até o céu também é, de certa forma, um personagem. Porque sempre que o céu é descrito, ele é descrito como um céu que castiga as pessoas. Está muito quente. As pessoas estão sofrendo por causa do céu. E aí, de novo, você tem uma ironia do José Luiz Peixoto, porque na Bíblia o céu é onde se encontra Deus, mas no céu do José Luiz Peixoto não existe Deus. E é um céu que não traz salvação, não traz milagre. É um céu que apenas castiga, traz sofrimento, observa as pessoas e as deixa em vão. Bem, no livro 2 nós temos uma continuação da história da família de José. Nós temos José filho, já com 30 anos de idade, morando com a mãe viúva, ele solteiro, e ele é muito amigo do seu primo, Salomão. Salomão, você sabe, também é nome bíblico, também é personagem, também é rei, é sábio, isso na história bíblica. E os dois primos são muito próximos. E esse Salomão, ele é casado com a filha de um dos gêmeos, que era casado com a cozinheira. Então veja você a história se entrelaçando. E aí, José Filho vai ao bar do Judas, que ainda existe, porque algumas coisas vão se repetindo. E quem está lá? O diabo. O diabo sorrindo como sempre. E ele fica plantando dúvidas na cabeça de José e também na cabeça de Salomão. Principalmente na cabeça de Salomão, porque Salomão é casado, mas José é solteiro. E aí o diabo chega em Salomão e fala, cadê teu primo, hein? Teu primo disse que conhece melhor tua mulher do que você. E o Salomão fica desconfiado e tal, mas eles são muito amigos. E o Salomão, eu devo dizer também que ele trabalha para uma espécie de pedreiro, eu esqueci a profissão correta mesmo, marceneiro, chamado Rafael, mestre Rafael. Rafael, nome de anjo. E aí, esse mestre Rafael é outra existência trágica. Gente, esse Rafael, ele não tem um olho, ele não tem um ouvido, ele não tem um braço, ele não tem uma perna. E mesmo assim, ele é mestre na arte da marcenaria. Aliás, é preciso dizer que a palavra arte, no seu significado original, significa técnica. Tá? Então, a marcenaria é uma arte, é uma técnica, exige algo que poucas pessoas dominam. E esse Rafael, mestre Rafael, ele acaba gostando de uma prostituta cega. Prostituta cega. Que já foi filha de outra prostituta cega.
que já foi filha de outra prostituta cega. Gente, veja vocês. Eu tinha mencionado que José, o primeiro, o pai, havia gostado de Maria sem nunca ter olhado nos olhos dela. E aí você tem o mestre Rafael, um homem sem ouvido, sem braço, sem perna, se casando com uma prostituta cega que também nunca o viu, não sabe como ele é. E mesmo assim os dois se gostam. E os dois têm um filho. Gente, é uma tristeza, é uma tragédia tão grande o filho que nasce, que eu vou mencionar uma outra história aqui do Rubem Fonseca, que é um grande contista. Aliás, tem um vídeo sobre o Rubem Fonseca aqui no canal. Ele tem um conto chamado O Filho. Vamos atrás desse conto. O nascimento desse filho, do conto de Rubem Fonseca, ainda é menos trágico do que o nascimento do filho entre o mestre Rafael, um homem sem um braço, sem uma perna, sem um ouvido, sem um olho, e essa prostituta cega. Gente, é um livro tristíssimo, é muito angustiante. Bem, eu não vou revelar o que acontece entre esses personagens, mas eu devo dizer que o Salomão, primo do José, acaba tendo um filho com a própria mulher. E essa mulher, ela tem um filho que não vou revelar o que acontece, o que ela carrega dentro dela, mas é ela o personagem que fecha o romance. E o romance se fecha mesmo. Não vou dizer o que acontece, mas ele se fecha bem fechadinho. E é isso. Não dá para revelar muito sobre o romance, porque seria revelar demais. Ao mesmo tempo, tudo que eu falei, e eu falei bastante coisa, não revela tanto assim. Porque os personagens, eles parecem, muitas vezes, serem superficiais, serem planos, mas na verdade, como diz o próprio Friedrich Nietzsche, que eu já mencionei aqui, toda superfície é um manto. Todos eles têm profundidades. Todos eles têm muito a dizer sobre eles, sobre os outros e sobre nós mesmos. As relações entre eles são estranhas, mas as nossas relações também são estranhas. Há uma passagem aqui em que o José, pai, ele fala para a mulher, quer dizer, ele pensa que está falando para a mulher. Quando eu era criança, eu tinha um cavalinho de brinquedo e eu gostava muito desse cavalinho, eu gostava muito mesmo. Mas um dia eu esqueci. Eu esqueci ele lá fora, na chuva. Eu esqueci ele lá fora e nessa noite choveu. E aí o meu cavalinho, ele se estragou. Como é que eu pude me esquecer de uma coisa que eu gosto tanto? Como é que eu deixei lá fora? Como é que eu fui dormir e deixei uma coisa que eu gosto tanto, que eu gostava tanto, lá fora? E se acabou. E se perdeu. Por que a gente faz isso com as coisas que nós gostamos tanto? Então você percebe que são reflexões que parecem simples, mas que não são. Quantas vezes a gente não acaba abandonando coisas que nós gostamos? Às vezes sem querer. Às vezes por uma incapacidade, por falta de habilidade, por algum motivo. Mas nós deixamos de lado. E depois nós sofremos por aquilo. Já é mencionado várias reflexões aqui sobre o que a gente deixa para trás, o que a gente carrega. É um livro muito interessante que eu recomendo bastante, embora seja estranho, embora seja muito triste, muito pungente, muito trágico. Mas ainda assim, indico muito. Nenhum olhar. A gente termina e a gente quer dar todos os olhares possíveis para todas as pessoas que nós gostamos e valorizamos e devemos valorizar. Acabei de lembrar do livro do Ítalo Calvino, fiz vídeo sobre ele, As Cidades Invisíveis, a forma que termina o livro. Há duas maneiras de não sofrer nesse inferno que é a vida. Uma é você se tornar parte do inferno até deixar de percebê-lo como tal. E a outra é você perceber quem no inferno não é inferno e valorizar e abrir espaço. Meus amigos. Bem, eu vou ler algumas passagens aqui, bem poucas passagens, para vocês terem noção da linguagem do José Luiz Peixoto, que é uma prosa poética muito agradável, muito fácil. Ele não se utiliza de palavras difíceis, mas às vezes ele repete algumas palavras, o que dá esse tom cíclico de repetição, que vai se repetindo na linguagem e nos sentimentos e nos acontecimentos também. Bem, vou ler só algumas passagens aqui. Vários capítulos começam com essa reflexão, essa palavra, penso, e em seguida vem a reflexão. Às vezes, muitas vezes, quem diz isso é a própria arca que existe na casa dos ricos, a arca que fala. Muitas vezes é José, muitas vezes são outros personagens que têm o mesmo pensamento que José. E aí você tem aquela repetição que eu falei, repetição de pensamentos de pessoas diferentes. Aliás, eu não mencionei uma outra questão. Eu falei do eterno retorno, eu falei do karma, mas também existe a própria questão do inconsciente coletivo.
né, que várias pessoas têm pensamentos semelhantes em locais diferentes, em tempos diferentes, sem nunca terem tido contato umas com as outras. Muito bem. Então, vou ler um trecho aqui. Penso. Talvez o sofrimento seja lançado às multidões em punhados. E talvez o grosso caia em cima de uns, e pouco ou nada em cima de outros. Ainda que o peso do meu peito seja custoso, qual é o peso de um abismo? Ainda que me sinta um cego a crescer sem olhos para um precipício, tenho de me levantar desta cama. Tenho de levantar estes braços que não são meus. Tenho de levantar essas pernas que não são minhas, mas de um rochedo, ir atrás de ovelhas. A minha cadela, o campo, o sobreiro grande. Que sombra estará agora debaixo do sobreiro grande? Ainda que caminhe pela noite ao meio da tarde, ainda que no pico do sol seja o mais negro da noite, e dentro da noite seja noite também, por tudo ser noite aos meus olhos, tenho de me levantar desta cama, mesmo que seja para sofrer, tenho de ir ao encontro daquilo que serei, por ter sido isto e não poder fugir de me tornar alguma coisa. Meus amigos, José Luiz Peixoto. Então aqui você percebe essa repetição, né? Noite, noite. Ao mesmo tempo, as metáforas, noite durante o dia, noite durante a tarde, noite durante a noite. Porque a noite pode ser um período, mas também pode ser uma metáfora para tempos obscuros, difíceis. E a tristeza final, né? Mesmo que seja para sofrer, de novo, sofrer, tenho de ir em encontro àquilo que serei. Não dá para fugir. Então você tem destinos decadentes, destinos trágicos, destinos tristes, mas que não podem ser evitados. As pessoas simplesmente aceitam. E aqui eu posso lembrar de outra filosofia do Friedrich Nietzsche, que é o amor fati. Fati significa destino em latim. Você aceitar as coisas como elas são. Então, o filho que recebe a mesma profissão, a mulher, Maria, que era estuprada diariamente pelo gigante e nunca reclamou, sofria, não gostava daquilo, mas nunca reclamou, simplesmente aceitava. O gigante é mais forte. O gigante, eu não posso fazer nada contra ele. Aliás, uma outra reflexão que você pode pensar aqui também, como uma ironia do José Luiz Peixoto, é que na história bíblica, José e Maria estão juntos, mas o filho Jesus ele nasce através do Espírito Santo. E aqui nós temos José e Maria, que tem um filho, mas esse filho ele nasce não do Espírito Santo, ele nasce de um gigante que oprime a mulher. Um gigante físico. Meus amigos. Eu vou ler um outro trecho aqui, em que um dos narradores, é difícil dizer quem é aqui, porque teria que ler o capítulo inteiro, fazer referência com quem narrou antes, para saber que as histórias vão se entrelaçando, os personagens vão se entrelaçando. Já falei que é um livro polifônico. Mas existe uma outra reflexão aqui que fala justamente sobre essa questão de não dar para escapar do destino trágico. Então, alguém diz aqui, se eu não me engano, é o próprio José Pai. Caminho. E quem me veja, imagina a minha vontade. A minha maneira de andar é exatamente a minha maneira de andar. Não escolhi, não quero, mas não vou contrariado. Sei que é impossível não ir. É impossível não ir. Impossível não ir. Impossível. E aí passa mais alguns trechos aqui, e ele diz, penso. De novo, penso, né? Penso. Um castigo é a vida. Um castigo sem falta ou pecado. Um castigo sem salvação. A vida é um castigo que não se impede e que não se consente. José Luiz Peixoto. Um outro trecho. Já começa assim, começo de capítulo. Os homens são a parte pequena do mundo, e eu não compreendo os homens. Sei o que fazem e as razões imediatas do que fazem, mas saber isso é saber o que está à vista. É não saber nada. Penso, talvez os homens existam e sejam, e talvez para isso não haja qualquer explicação. Talvez os homens sejam pedaços de caos sob a desordem que encerram. E talvez seja isso que os explique. Meus amigos, as contradições. O último trecho que eu lerei aqui. Um dos personagens morre, não vou dizer quem é, e um personagem faz a reflexão sobre o outro. Partiste para o lugar eterno da tua solidão infinita e deixaste-me sozinho neste lugar de tanta gente longe de mim. Mas a minha vontade não conta. Espera-me uma noite que é outra, e a mesma que enfrentas já. Para cada um existe uma morte, e essa morte que é diferente de homem para homem, como é diferente a vida.
faz-nos caminhar entre tudo que é negro para nós, entre toda a solidão, gritando para ninguém tudo que podemos amar. José Luiz Peixoto. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se eu consegui expressar bem o quanto eu gostei do livro, o quanto eu o recomendo, embora ele seja diferente, ele seja estranho, ele seja muito complexo, ele tenha muitas referências que podem passar batido, mas recomendo muito. Um livro muito instigante, um livro curtinho, ele tem 220 e poucas páginas, a linguagem é fácil, é acessível, mas requer muito cuidado. Como eu disse, os personagens eles vão se alterando, são muitos personagens, os capítulos são narrados por personagens diferentes, requer atenção. É uma literatura parecida, semelhante com a de José Saramago, que é um ídolo do José Luiz Peixoto, mas é um livro que eu gostei muito, recomendo muito. Muito obrigado, Cida, que me deu de presente Nem um Olhar, terceiro livro publicado do José Luiz Peixoto. Recomendo os outros também. Morreste-me, A Criança em Ruínas. Recomendo tudo. Eu estava contando aqui e eu já tenho 11 livros do José Luiz Peixoto. Vou fazer 11 vídeos sobre ele. Mentira, não vou não. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, envie para outras pessoas. Espero que tenham compreendido um pouco dessa história confusa, estranha, diferente. E eu não falei muito sobre ela, hein? Parece que eu falei muito, mas eu não falei não. Mas espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Não, sabe que existe uma cena em que tem um personagem que está quebrando a parede para fazer uma janela? E aí quando ele bate com a marreta que quebra a parede, que é visto do outro lado, quem está do outro lado? O demônio sorrindo. Agora imagina a cena, você quebra a parede, quando é visto do outro lado, tem um capiroto olhando para dentro da sua casa, sem falar nada. Isso me lembra, por sua vez, um anime chamado Shingeki no Kyojin, você deve conhecer, Attack on Titans, o Ataque dos Titãs, e que existe esses demônios, esses gigantes, esses titãs, esses Kyojins, e que eles comem pessoas. Então, as pessoas, para se proteger, criaram ao redor da cidade uma muralha, várias muralhas na verdade. E aí, em alguma parte do anime, o reboco da muralha cai, e a gente descobre que dentro da muralha tinha titãs enterrados, soterrados, e eles faziam parte da defesa dos próprios civis. Depois a gente descobre o porquê disso, mas imagine o susto. A gente quer se defender de demônio, e aí a gente constrói a muralha, e aí depois a gente descobre que dentro da muralha tem demônio também. Mas isso me lembra, por sua vez, Friedrich Nietzsche, sempre menciona aqui, aquele aforismo em que ele diz assim, quem luta contra monstros deve ter cuidado para não virar monstro também. Cuidado ao olhar para o abismo, porque o abismo olha de volta para você. Meus amigos, quantas vezes a gente, para se defender, não tem que utilizar técnicas ou características daquilo que a gente teme? Meus amigos, Shingeki no Kyojin. Agora, isso me lembra também uma história pessoal. Conheço uma pessoa que uma vez foi fazer uma reforma na casa, e aí foi quebrar a parede também. E aí quando ele bateu com a... quando ele bateu com a marreta, aí só escutou... E a parede começou a sair um monte de sangue. Tinha vários ratos dentro da parede.